Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, graça e paz, shalom, como você preferir. O importante é que a graça do nosso Deus e a sua paz exuberante transborde no seu coração, venha preencher todas as lacunas do teu ser. Na aula passada, nós estudamos sobre a entrada do pecado no mundo e as suas consequências. E tivemos uma atenção um pouco maior à história de Caim e Abel, esses dois irmãos aí que, de certa forma, dão o que falar até hoje no estudo de Gênesis. Nós levantamos algumas questões, como quem seria a mulher de Caim, qual o grau de parentesco que haveria entre ele e a sua esposa. Nós também levantamos a hipótese de a quem Caim temeria por ter assassinado o seu irmão. E também estudamos e tivemos uma reflexão sobre o porquê do sacrifício de Caim não ter sido aceito, o que levou a Caim ter a sua não aceitação perante o Senhor. E estudamos e refletimos sobre isso, trazendo para a nossa vida, para os nossos dias, talvez como uma espécie de aula comportamental daquilo que deveríamos fazer para que o nosso sacrifício hoje venha a ser aceito por Deus. Na aula de hoje, nós estudaremos sobre um momento da história da humanidade que eu gosto muito. Nós temos que perceber que, pós Caim e Abel, a iniquidade, a maldade, ela entrou de uma certa forma na humanidade que fez com que o homem se desviasse, se corrompesse por completo. E ele deixou de atentar para Deus, ele simplesmente quis uma vida promíscua, uma vida corrupta, uma vida voltada ao pecado. E Deus acabou por decidir, por destruir a humanidade, até que um homem acha graça aos olhos do Senhor. Este homem é Noé, e Deus ordena para que esse homem construa um barco, entre nele com a sua família e mais casais de animais, para que esses viessem a ser salvos e depois da terra destruída voltassem a povoar e olhar para o Senhor. É essa história que nós vamos estudar hoje no nosso estudo panorâmico de Gênesis. Vamos lá! Muitas colocações têm sido feitas quando nós falamos sobre o dilúvio. São várias colocações, são várias perguntas que ficam latentes na mente daquele que lê esse relato de Gênesis, que vai estudar esse capítulo do livro de Gênesis. Então, você ali fica perguntando, né? Quantos animais entraram na arca? Realmente esse dilúvio ocorreu? Será que realmente esse fato ele é real? E se ele é real, ele foi ali simplesmente na região da Mesopotâmia, o berço da humanidade, ou ele foi em todo o planeta? São várias colocações, são várias conjecturas. As pessoas perguntam, as pessoas levantam hipóteses, os estudiosos eles se debruçam em descobertas, em tentativas de esclarecer. Fato é, nós temos teorias com relação ao dilúvio. Porém, nós vamos chegar a uma conclusão única sobre a sua historicidade e a sua aceitação, tá ok? O termo dilúvio, no hebraico, como vocês já podem ver aí, o Mabul, ele não é uma palavra de etimologia, de origem hebraica. Ele só foi utilizado, é uma palavra emprestada, que só foi utilizada para citar a inundação nos tempos de Noé. A palavra em si, ela vai trazer para nós o conceito de destruir, o que, obviamente, está de acordo com o autor do livro de Gênesis. Por quê? Porque o propósito de Deus, naquele momento, era destruir, exterminar os seres, todos aqueles que estavam vivos, da sua criação. A terra estava cheia de violência, de corrupção, pronta para o juízo divino. E assim, Deus decide, de certa forma, destruir os habitantes com um grande dilúvio. Contudo, nós podemos perceber na narrativa que um homem se porta como justo mediante uma nação completamente corrompida, mediante uma humanidade totalmente deturpada. Ele se apresenta como justo aos olhos de Deus, juntamente com a sua família, e ele é
poupado desta inundação por meio de um grande barco de madeira que Deus o havia ordenado para ele construir. Após este homem receber as devidas instruções e especificações sobre o barco, ele leva em torno, gente, de aproximadamente 120 anos para construir tal embarcação. Vocês têm noção do que é isso? Obviamente que nós estamos trabalhando com uma correlação 120 anos de acordo com o nosso sistema de horário solar, né? O dia de 24 horas, tá ok? Porém, foi bastante tempo para se construir. O que já dá uma certa intenção, nós vamos ver isso no nosso estudo, que Noé habitava, teoricamente, numa região litorânea, tá ok? Com proximidade ao mar, para ter o seu conhecimento sobre engenharia naval, tá ok? Então, existe essa conjectura aí. Mas o fato é que quem dá as instruções, quem ensina o como fazer esse barco, é o próprio Deus. Então, nós temos esse cenário. Um homem, apregoador da justiça, que falava que Deus haveria de destruir o mundo, estava ali, né, construindo uma embarcação, porque haveria de vir um dilúvio, haveria de vir uma grande chuva que inundaria toda a terra conhecida. Noé entra nesse barco e o dilúvio que ele havia comentado, que Deus havia prometido, cai sobre a terra. Falar de dilúvio é como cutucar a comunidade científica às onças com vara curta. Não existe, segundo eles, fatos históricos que tragam uma evidência certa, que tragam uma certeza de que ele ocorreu, segundo os geólogos, historiadores e até mesmo alguns teólogos. Já tive a oportunidade de conversar com essa área, né, da academia científica, e muitos deles ficam com o pé atrás para cravar o fato histórico do dilúvio. Dizer que não existem provas arqueológicas, eu acho que seria muito forte falar isso, porque até onde eu tive a oportunidade de ler, de estudar, nós temos mais fatos comprovando a história do dilúvio, o relato do dilúvio, do que colocando como não ocorrido. Tá ok? Mas o problema é que muitos cristãos, até mesmo, né, dentro das igrejas evangélicas espalhadas aí, ficam com esse pezinho atrás em aceitar ou não o dilúvio. Mas o fato é, o dilúvio é um momento histórico, ele realmente ocorreu. Ele é contado por várias e várias histórias dentre vários povos antigos. Nós temos relatos sumérios, relatos babilônicos, assírios, todos esses que se encontravam ali na região da Mesopotâmia, eles trazem, eles comentam relatos, né? Foram encontrados já várias placas de barros que mostram relatos de que uma catástrofe ocorreu e pôs fim à humanidade, deixando apenas um homem. Aí os relatos eles se divergem em alguns momentos, né? Se era um homem só, se era um homem só família, um novo homem, uma nova mulher, mas o fato dilúvio, a destruição, aconteceu segundo esses relatos. Nós temos relatos chineses, hindus, tá ok? Mexicanos comentando sobre isso. Porém, muitas pessoas acabam por não aceitar. E assim, gente, embora nós não tenhamos datas precisas, fatos muito precisos, porque, como eu já disse anteriormente, a Bíblia ela não foca nesses 11 capítulos, 10 primeiros capítulos, sobre a história em si. Ele não está preocupado com dados cronológicos, tanto é que você, daqui um pouquinho, quando nós chegarmos ali na Torre de Babel, você vai perceber que ele comenta sobre Abraão, depois ele fala da Torre de Babel e depois ele entra em Abraão novamente, né? Porque existe uma falta de preocupação com relação a essa ideia cronológica. E com o dilúvio não é diferente, você não tem uma data precisa de quando ele veio a acontecer, mas sabemos que ele acontece em algum momento antes da chamada de Abraão. Muitos acham que o dilúvio bíblico, né, a narração bíblica é um plágio, assim, talvez um mito, mas olha, vou ser sincero para vocês, nós temos mais provas acerca do dilúvio do que, por exemplo, você falar sobre a própria existência de Homero, tá ok? Homero, que ele escreveu o livro A Odisseia. E além desses relatos que nós comentamos aí, que nós falamos das histórias de outros povos, não os povos bíblicos, nós temos a questão da Bíblia
mostrando o dilúvio, trazendo a história do dilúvio como um fato histórico, um fato real, trazendo com autoridade. E aí, gente, nós temos que entender que esse fato realmente aconteceu. Porque se o próprio Jesus, quando ao falar da sua segunda vinda, cita o texto, você pode encontrar isso lá em Mateus, capítulo 24, versos 38 e 39, ele vai dizer assim, ó: pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Percebam, Jesus trata isso como um fato histórico, assim como será da sua segunda vinda. E se Jesus colocou como um fato histórico, gente, não tem como nós dissermos que não aconteceu. Porque se nós falarmos, nós cristãos, não ocorreu o dilúvio e tal, você está indo contra as palavras de Cristo. Ir contra as palavras de Cristo é ir contra o próprio Cristo. Então, temos que tomar esse cuidado e aceitar. O dilúvio realmente ocorreu. Agora, quais são as suas proporções, etc., isso são conjecturas, são fatos a serem analisados, mas a aceitação dele como fato histórico é real, é verídica, porque o próprio Senhor Jesus o confirmou. Um fato que, mexe com a cabeça dos teólogos, fica aquela dúvida pairando o texto bíblico do livro de Gênesis, no capítulo 6, ele traz assim, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas eram as que mais lhe agradavam. Olha só que coisa louca, gente. Fica a pergunta, quem são esses filhos de Deus? Quem que eram esses camaradas? São várias as suposições e eu vou trabalhar com vocês apenas 3, talvez as 3 mais aceitas, aquelas que são mais, aparecem aí nas bíblias de estudo, nos rodapés, os autores de obras, de comentários sobre Gênesis também só trabalham geralmente com essas 3 que eu vou comentar. Vamos lá? A primeira delas é a que os filhos de Deus seriam os anjos caídos. Essa ideia de que os filhos de Deus, em Gênesis 6, são tratados com anjos que tiveram relações, que caíram junto com Lúcifer e tiveram relações com mulheres, é talvez a interpretação mais antiga e a mais conhecida sobre esse assunto. Talvez você já tenha ouvido falar isso, talvez você já tenha tido isso até mesmo como uma verdade, estudado, tá? E a principal defesa para essa interpretação é o fato de que o Antigo Testamento traz a expressão filhos de Deus se referindo a anjos. Você encontra isso lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, capítulo 38, versículo 7, você tem essa ideia. Um outro ponto que vai reforçar isso aí também é o fato de que Joséfo, quando escreveu a história dos hebreus, no seu livro A História dos Hebreus, ele também apresenta essa teoria de que lá em Gênesis, os filhos de Deus seriam anjos. E existe um outro livro, um pseudoepígrafo de Enoque, tá ok? Que também traz essa interpretação, tá? Eu estou fazendo aí um estudo sobre esse chamado livro de Enoque, logo ele vai estar no ar aí, tá bom, gente? Enfim, o Novo Testamento também traz alguns textos que também são utilizados para defender essa teoria. Você tem lá Judas, capítulo 1, versículo 6, você tem 2 Pedro 2,4, que trazem essa ideia de que os anjos seriam esses filhos de Deus lá de Gênesis 6. Porém, como toda teoria tem a sua assertiva, nós temos aí um problema que é encontrado lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 25, que diz que os anjos nem se casam e nem se dão em casamento, ou seja, eles não podem ter relações sexuais com os seres humanos, tudo bem? Porém, como eu já disse, essa teoria tem a sua assertiva, algumas pessoas a defendem com unhas e dentes, tá ok? E também tem um lance da mitologia que defende esse ponto de vista, de que deuses ou semideuses poderiam ter relações com os seres humanos. Então, fica aí essa primeira teoria para você estudar com mais afinco ou levantar novas dúvidas para que possamos discutir. Vamos para a segunda?
segunda teoria que é levantada é que esses filhos de Deus seriam descendentes de Sete. Quem era Sete? Sete era filho de Adão e Eva. Após a morte de Abel, né, quando Caim o assassinou, isso você encontra na nossa aula passada, tá ok? Para quem não assistiu, está aí o QR Code para que você possa direcionar o seu celular e será encaminhado a essa aula, muito bacana, tá? Fazendo uma propaganda aqui, vale a pena assistir, tá? Mas enfim, Sete é um dos filhos de Adão, logo após, ele aparece na história, logo após a morte de Abel, e ele era um homem piedoso, então alguns teóricos, alguns teólogos, eles colocam que a geração desse Sete, né, dessa personagem, era justa, era uma linhagem justa. E aí, em um dado momento, os filhos de Sete olham para as filhas de Caim e acabam se casando. Então teria mais ou menos essa acepção de que as filhas de Caim, as mulheres, né, descendentes de Caim, seriam mulheres ímpias, pagãs, e teriam se misturado, se mesclado com a linhagem de Sete. Dos argumentos que são usados para sustentar essa tese aparece lá em Gênesis 4. Em Gênesis 4 você percebe a geração perversa de Caim. Aí em Gênesis 5 você tem a ideia, a história da geração justa de Sete. E aí a sequência do capítulo 6, vai apresentar a mistura dessas duas linhagens. Então, de acordo com uma teoria dos elementos da narrativa, uma teoria de escrita, seria um sequencial, uma cronologia para apresentar um personagem posterior. Nós aprendemos isso em teoria literária, não vou entrar nesse assunto aí porque não condiz aqui conosco. Mas sustenta-se esse fato dos filhos de Deus serem da linhagem de Sete através dessa teoria da escrita da narrativa. Porém, essa interpretação ela traz um problema muito sério, porque em nenhum outro lugar no Antigo Testamento os descendentes de Sete são chamados como filhos de Deus. E além do mais, a Bíblia ela não afirma categoricamente, o texto não afirma categoricamente que todos os descendentes de Sete eram justos. Então você já tem que ficar aí um pouco atento se você defende essa teoria. Estou levantando alguns problemas para que você venha aí a discutir, para que nós possamos ter aí um estudo em volta disso, uma conversa sobre isso. E por último também, é difícil explicar por que apenas as mulheres, né, descendentes de Caim, foram aquelas que se casaram com os descendentes de Sete. Por que não houve essa troca? As mulheres de Sete foram se casar com os homens descendentes de Caim. Então você fica com essa dúvida, né? O texto não traz uma explicação e nem a teoria traz uma explicação muito certa sobre isso, tá ok? Então, mais uma teoria que tem os seus prós e também traz os seus contras. Vamos para a próxima. Uma outra teoria, e teoricamente essa é a mais aceita hoje na academia, tá ok? Na parte da teologia, existe muita aceitação, uma aceitação muito forte, é de que esses filhos de Deus eram, na verdade, os homens poderosos do Oriente, como se fossem reis, como se fossem nobres, que viviam na região do Oriente Médio, na região da Mesopotâmia, tá ok? Por que nós falamos isso? Porque esses homens, eles se colocavam como deuses. E nós já vimos que a palavra Elohim, ela pode ser traduzida por deuses, inclusive a tradução dela correta é essa, e ela pode ser atribuída também a outros deuses pagãos. Isso acontece dentro do Velho Testamento, você encontra essa palavra sendo aplicada para outros deuses. E aí esse fato é bem determinante porque nós vemos, de uma certa forma, você pode pegar a história do Egito. Apesar de ter uma certa distância temporal, os faraós, eles eram tidos como deuses. Eles se posicionavam como deuses. Então, existe uma relação aí, que nós podemos dizer que é uma espécie de relação cultural, da qual os grandes homens, talvez para amedrontar os mais fracos, eles se posicionavam como deuses. E os seus filhos, obviamente, poderiam ter relação com outras, com as mulheres dos homens comuns, vamos dizer assim, e através dessa relação nós vamos ter uma iniquidade crescente. Fato é, gente, que existe uma espécie de perversão muito grave entre homens e mulheres que tomaram o sagrado matrimônio de uma forma iníqua,
tá ok? E essa sequência, ela vai mostrar o quê? De uma maneira paralela, que tudo aquilo que Deus havia criado para ser bom, que tudo aquilo que Deus havia feito para ser maravilhoso, já não é mais, através da desobediência do próprio homem, da sua rebelião pecaminosa contra Deus, resultando aí numa consequência extremamente trágica, que foi o dilúvio. Estudar sobre Gênesis é algo muito, mas muito legal. Eu particularmente acho que eu vou ser um entusiasta do estudo de Gênesis. Não porque nós estamos aqui nos degladiando, né, sobre essas aulas e tal, mas porque é muito bacana mesmo. Eu particularmente gosto demais. Porém, o nosso tempo é um tanto curto e eu gostaria de deixar para vocês algumas questões, alguns pensamentos para que você, no transcorrer dessa semana, você reflita. E o primeiro aqui que eu quero levantar, primeira dúvida que eu quero levantar com vocês está aqui, ó, no livro de Gênesis, capítulo de número 6, que é o que nós estamos estudando. Mais precisamente, eu gostaria de ler os versículos 19 e o versículo 20, tá? Capítulo de número 6 de Gênesis, versículo 19 e 20 diz assim, ó, a minha versão é a NAA, tá ok, gente? Diz assim, ó, de todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, serão segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Olha que legal! Mas, perceberam? 2 de cada espécie. Leia comigo agora o capítulo 7, versículo de número 2 e versículo de número 3. Olha só. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. E aí, gente, foram 2 de cada espécie ou 7 de cada espécie? Quantos animais entraram na arca? Essa é uma pergunta que eu gostaria de que você participasse das nossas aulas, que você mandasse a sua resposta, mandasse o seu comentário aí no e-mail que já está aparecendo para você ou lá no Instagram. Você pode conversar com a gente também lá pelo Instagram, que também já está aparecendo aí para você. Mande o seu comentário. Fale, foram 7 ou foram 2? O que você acha, a sua fonte, o seu pensamento? Sabe por quê? Porque nós temos que responder a todos aqueles que perguntam sobre a nossa fé. E esse texto aqui parece um pouquinho contraditório. Como que você se sairia mediante isso? Na próxima aula, nós também falaremos sobre a extensão do dilúvio. O dilúvio foi parcial, foi universal. O que a ciência fala sobre isso? E também vamos falar sobre os Nefelins. Quem que eram esses camaradas? Quem eram os Nefelins? Fruto do casamento, fruto da união dos supostos anjos, linhagem de Sete ou grandes reis, com as mulheres, filhas dos homens. Quem eram esses camaradas? Tá ok? Então, te encontro na próxima aula para que nós possamos conversar mais sobre esse livro que retrata a origem do nosso Salvador. A primeira promessa messiânica, a criação do mundo, quem foram os grandes homens que começaram a origem da nossa espécie. Te encontro lá. Fiquem com Deus.